Bom, vai começar. Atenção, estou gravando vocês. Agora, a segunda parte da aula, com novo fundo atrás. Então, vamos lá. Nós agora vamos trabalhar as frases. Nós lemos o final da 107, início da 108, na qual ele trabalha o agenciamento, e a gente vai discutir a frase que o Rafael e a Caroline, que está aqui do lado, marcaram. Então, ele está neste contexto. Agora, por que essa frase mexeu com vocês dois? Eu quero que vocês falem um pouquinho dessa frase aí. Eu pensei... Pode... Não, Rafael quer falar primeiro? Não, pode continuar, Carolina. Eu não li várias vezes, eu li e fui tocada dessa maneira. Eu pensei assim, que da mesma maneira que nós temos a possibilidade de invenção e produção, nós não escapamos também de um modelo reprodutivo, assim, de forças que também nos tornam, às vezes, assim, autoritários, sei lá, eu fiquei pensando assim. Então, não sei se eu estou tocada isso ultimamente, né, trabalhando nas políticas públicas nesse momento, então, assim, eu fiquei pensando nisso, que a gente também não escapa de algo também que sabe, dessa coisa hierárquica, autoritária, mesmo o problema que isso também se moleculariza. Eu vou falar disso daí. Rafael, você, o que te tocou nessa frase? Deixa eu só habilitar aqui a câmera. Aí. Então, o que eu achei interessante de pensar, assim, nessa questão, até destaquei, dentre a frase, eu destaquei duas linhas, né? Que é o desejo pode desejar a sua própria repressão, como ele pode desejar a sua escravidão. Eu fiquei pensando um pouco nessa coisa de como a gente concebe o desejo como sendo algo muito romantizado, né? E muitas vezes, eu acho que essa frase, ela me chamou a atenção porque ela vem quebrar um pouco essa romantização do desejo como sendo algo que a gente persegue na vida e que traz necessariamente sempre efeitos positivos para uma concepção de que às vezes a gente deseja por um aspecto de alienação, e aí eu acho que cai na reprodução, cai na não criatividade, a gente se distancia da invenção na medida em que a gente está alienado também a essa repressão, não sei, foi o que me ocorreu. Na verdade, gente, a briga por causa do desejo o desejo foi um ponto muito forte da briga do Deleuze e do Guattari com Lacan. Porque, na época, o Lacan trabalhava o desejo como falta. Era o Lacan, né, o primeiro Lacan, da estrutura e tal. E o Deleuze e o Guattari, desde o início, né, que é o que eles fazem no Antiédipo, de uma forma muito panfletária, assim, é um livro muito, muito maio de 68 mesmo, é mostrar que o desejo, ele não é falta, ele produz, ele é produção o tempo todo. Ele produz o tempo todo. Ele produz reprodução quando ele deseja a sua, sei lá, sua escravidão. Ele produz produção quando a vida vai produzir mesmo uma coisa nova, e ele produz antiprodução. Né? Às vezes ele produz confusão mesmo, extermínio das coisas, destruição das coisas. Né? Então, primeiro ponto, Rafael, é isso daí. Pequena homenagem ao dia mais bonito do ano, que é o dia que é 18 de maio. É 18 de maio, Roberto, que o Cristiano comentou da blusa que eu tô. Na verdade, eu tô até um pouco triste, assim, né? Porque eu queria estar na rua hoje, literalmente, assim. Se a gente não estivesse nesse momento de pandemia, eu não estaria nessa aula, eu estaria lá, né? É um desfile de 18 de maio, né? E aí, assim, hoje eu acordei assim, vou colocar essa blusa aqui de Bauru, porque do encontro de Bauru, porque isso realmente assim, é um dia bem importante. Eu queria começar falando de 18 de maio e me perdi, assim, como que é
que é importante, né, o movimento, assim. E isso é uma produção de produção. Agora está tudo junto, olha que louco. Deshospitalizou, desinstitucionalizou, criou os serviços substitutivos, mas os serviços substitutivos, eles também têm planos de organização super duros. Hoje você tem uma discussão na saúde mental, né? Onde que está o intensivo e o molecular ali, né? E não o reprodutivo, né? Enfim, né? É lindo, o desfile é lindo, né, gente? É uma coisa super legal. Mas isso daí serve para mostrar um pouco esse outro lado. Então, o que acontece? A gente, nas conexões que são feitas, Caroline, essas linhas, elas têm perigos. E um dos perigos, ele começa falando do perigo das linhas duras, do perigo das linhas flexíveis e do perigo das linhas de fuga. O que acontece com as linhas flexíveis? Como ele chama de linha de segmentaridade flexível, gente, a gente tem segmentações também moleculares da parte dura. E aí a gente tem os microfascismos. Os microfascismos, Caroline e Rafael, é quando a gente deseja a nossa própria repressão. Até que ponto, o Henrique lembrou do 18 de maio, mas até que ponto, gente, nós não temos desejos de manicômios em nós? Percebe? Assim, até que ponto a gente não quer se prender a determinadas coisas, né? Então, isso é uma questão muito que o Deleuze e o Guattari, às vezes, eles falam. Eu recebo várias críticas, né? Porque eu gosto deles, e aí as pessoas me criticam, falam, eles são muito otimistas, Deleuze e Guattari são otimistas. Eu não acho eles otimistas. Eu acho que eles apostam na vida, mas eles trabalham muito as capturas, muito. Ô, Roberto, hoje eu até trouxe na disciplina de saúde mental essa reflexão, que manicômios ainda nos habitam, né? Porque a gente ainda não lida com a diferença, né? A gente ainda faz uma leitura excludente, né, da diferença. E aí, gente, eu fico pensando, eu pus uma entrevista da Sueli Ronick, já que vocês gostaram dela, sobre micropolítica, vocês gostaram da entrevista da psicanálise, foi o Tarso, né, Tarso? Você que me falou? Não sei se eu estou confundindo, sim, mas da saúde mental, né? Da saúde mental, e uma que ela fala da psicanálise e da esquizoanálise. Professora, ela fala. Oi. O que você acha do movimento, né, do abolicionismo penal, né, que é um movimento bem forte e presente? Acho que ele segue bem essas diretrizes aqui. Nós estamos discutindo. Teve alguém que comentou o TAS do Comitê Invisível? Quem que comentou o TAS? Todo movimento, Cristiano, ele vai ter isso. Ele vai ter linhas duras e linhas moleculares e linhas de fuga. O que vem acontecendo é que a gente tem cada vez mais a molecularização das segmentaridades duras. Então, a gente tem, Cristiano, cada vez mais microfascismos para todos os lados e micropolíticas reativas ao invés de ativas. Porque a micropolítica ativa é quando você constrói realmente uma ruptura, uma linha de fuga. Você constrói uma forma nova, né? Agora, as micropolíticas reativas que as pessoas... você fica fascista para todos os lados. Você desenvolve microfascismos, que é uma coisa que vem acontecendo, gente, nos 3 últimos anos. Assim, vocês podem ver assim, como que isso que a Caroline trouxe, a intolerância à diferença, os planos de organização da gente elevados a sei lá qual potência, né? Inclusive nos micros, nas nossas relações
todas, familiares, pessoais, entendeu? Então, o que eu acho, Cristiano, é que a gente sempre corre o risco de uma coisa e de outra coisa, você percebe, assim? Agora, o que eu acho é que quase todos os movimentos, eles estão sendo sempre com risco de ser capturados pelo Estado, na sobrecodificação, e ser capturados pelo capital, né? Isso é muito complicado, assim, porque você tem todos os lados... o TAS, nós vamos falar do TAS. Então, eu acho isso, assim, eu acho que tem que ver em que circunstâncias e com momentos aquilo compõe com forças moleculares para, de fato, não oprimir. Porque você tem, gente, por exemplo, fascismos de esquerda absurdos. Esses microfascistas, entendeu, Cristiano? Então, eu acho que está tudo muito complexo. E, sim, dentro dos próprios movimentos sociais. E a gente estava até essa pandemia, agora eu não sei o que é que vai acontecer, mas a gente estava numa polarização ensandecida, assim, e micropolíticas reativas, percebe? A gente reagia para defender o nosso igual. Então, eu não sei, assim, eu não sei te dizer, né? A captura. Aqui. Oi, quem ia falar? Esses grupos feministas também, né? Assim, a gente também vê essa coisa dessa coisa ideal, mas também que exclui uma possibilidade, por exemplo, de trabalhar com o homem, né? Assim, a gente discutiu isso em algum momento, né? Impostos a gente tem os grupos que trabalham com os autores, né, da violência. Mas a gente abre isso para discussão com um grupo feminista e, assim, elas são totalmente reativas, elas, né, são contra. Então, eu fiquei pensando nisso também. Tem um exemplo bem recente dos movimentos feministas, acho que na Europa e nos Estados Unidos, né, quando eu falo feminista, bem no plural, viu, gente? Que começa a se alinhar à extrema direita, né, para perseguir as pessoas trans. Não sei se vocês viram isso, assim. Pois é, Cristiano. Ideia de libertário. Assim, a gente está num momento tão complicado, assim, que a gente não pode nem falar assim, isso é bom ou isso é ruim. Você percebe? Porque eu acho que está tão complexo e a gente tem uma produção de uma reatividade nas pessoas, né? E continua. Quando a gente vê no coronavírus que a gente tem também uma crise política imensa nesse momento, você percebe? Assim? E a gente não sabe o que é que vai dar nisso. Agora, o que eu quero dizer é que isso, porque o Reinaldo trouxe o TAS, gente, é um grupo de anarquistas franceses, porque o que a gente tem? Então, tá bom. Tem isso, tem os microfascismos cada vez mais aumentando, né? A gente tem frases, vocês trouxeram frases com isso, os perigos da linha, né? Do buraco negro, da linha flexível. O Edivaldo trouxe precipitar para o buraco negro, né? A prudência, a Laura trouxe a prudência, né? Para você lidar com as linhas, não só contra o Estado, enfim, né? As rupturas, ok. Agora, o que a gente tem nisso? A gente tem uma discussão, assim, então tá, qual que seria a saída? A gente tem um autor trabalhando muito fortemente, que é o Negri, o Tony Negri, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, com o conceito de comum, de um lado, e a gente tem o Comitê Invisível, o TAS. Vocês já leram esse livro, gente? É uma piração. Então, mas eu vou só explicar. Então, que tem pontos bem diferentes em relação à democracia, à saída e tal. O Negri, gente, ele defende que o comum ele vai emergir, né? Ele tem toda uma leitura. Eu vou falar disso na próxima aula para vocês, se vocês quiserem. O comum ele tem toda uma leitura do capitalismo, né? E dessa exacerbação do capitalismo, em que o capital ele investe na vida e faz com que a vida, né, invista no capital,
Né? Ele tem toda uma leitura denunciando o caráter biopolítico na produção da subjetividade, e aí, nesse cenário de captura, o Tony Negri ele propõe a construção da experiência política do comum, ok? Ele acha que a experiência do comum é uma forma de resistência aos modos dominantes capitalista, ok? Quando você consegue subtrair o comum da valorização capitalística, esse comum ele vai se abrir ao uso da multidão. E aí ele trabalha a multidão como intensivo, como a possibilidade de agenciamentos moleculares para fazer face à construção, né, de processos democráticos e participativos. Essa é a proposta do Negri, né? Ele trabalha nos seus textos isso, mas ele não dá pistas no texto dele de como operacionalizar, esse comum, ok? Essa seria uma leitura, sobretudo, contra esses microfascismos, além dos fascismos, que estão cada vez mais na moda, né? A gente tem, nesse momento, uma ascensão imensa dos governos de ultradireita no mundo, então o Negri acha que é isso, ok? Por outro lado, o Reinaldo traz o Tass, que são anarquistas franceses do Comitê Invisível. A gente não sabe quem são, eles têm um livro, né? E aí eles, nesse livro, eles analisam as insurreições, né? Os momentos, né? As guerrilhas minoritárias anarquistas, e eles mostram como que essas insurreições elas se ligam não à democracia, mas elas se ligam ao intensivo. E eles sustentam que o coletivo, o intensivo, esse intensivo impessoal, pré-individual, essas esseidades que vocês viram nesse texto, elas vão compor com algo para além dela. Então, os anarquistas franceses, que depois eu quero te escutar, Reinaldo, eu só estou fazendo um panorama aqui para a turma, eles defendem o comum em si. Eles não defendem o comum como princípio da democracia, porque eles acham que a democracia ela implica numa transcendência, ela implica numa representatividade, enfim, ela implica numa forma de governo que sempre vai sobrecodificar, né? Eu, pessoalmente, o Cristiano me pergunta do movimento, eu já não sei mais nada nessa altura do campeonato, mas eu penso, entre o Hard e o pessoal do Comitê Invisível, eu penso que deve existir dois, né? E um não exclui o outro, né? Embora esses textos eles se tensionem, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje um enfraquecimento da democracia, né? Ô Henrique, você estava na discussão da banca do André Rossi, quando você estava colocando para o Barenblit Estava lá sim, estava. Pois é, e o André ele faz essa discussão. Ele o tempo todo ele trabalha, gente, o IBRAPSE, que foi o primeiro, quando o Barenblit veio embora do grupo Plataforma da Argentina, quando entrou a ditadura na Argentina, teve o pessoal que trabalhava, né, com uma clínica política, eles foram exilados. O Barenblit vai para o Rio de Janeiro e funda o IBRAPSE, Instituto Brasileiro de Grupos e Organizações. E o André, ele fez uma tese de doutorado resgatando no IBRAPSE, assim, e isso foi na ditadura, aqui. E isso é muito interessante da gente pensar como que os moleculares eles não se curvam aos planos de organização super endurecidos. E aí ele faz uma leitura e ele vai defendendo, em alguns momentos da tese dele, que o IBRAPSE ele defendia o comum. Ele tinha uma forte linha de defesa do comum. Mas ele não explica qual comum é, né? Enfim. E quando eu falo, por isso que você estava lá, Henrique, eu faço essa discussão com o André, eu acho que a gente está vivendo hoje, gente,
o enfraquecimento da democracia. Né? E a gente sabe que a gente está sendo governado por quem não nos representa, como se a gente fosse representado, né? Enfim, e tudo isso está muito adoecedor, então eu acho que precisa, né, das duas coisas. Mas, ô Reinaldo, quando você traz o Tasso, o Reinaldo escreve isso aqui, olha, gente, quer ver? Ele pega a frase das grandes rupturas que a Fernanda leu, as grandes rupturas, as grandes oposições são sempre negociáveis, mas não a pequena fissura, as rupturas imperceptíveis que vêm do Sul. Aí o Reinaldo fez o seguinte comentário. Se as grandes rupturas são sempre negociáveis, Revolução Francesa, Revolução Russa, né? As pequenas fissuras são inegociáveis, como na segunda metade do século XX foi, como estratégia política e anarquista da TASS, né? Que são as zonas autônomas temporárias do Hacking Bay. Então, Reinaldo, o que você pensou disso daí? Oi, Roberto. Vai lá. Eu pensei o seguinte, a Revolução Francesa, por exemplo, ela foi capturada, né? Tinha toda aquela vontade de mudar a estrutura, o antigo regime, e isso não aconteceu para as pessoas, aconteceu para um determinado grupo, a burguesia. Então, esses movimentos grandes, esses movimentos maiores, eles sempre são capturados, né? E os movimentos menores, como a Maio de 68, eles são rupturas menores, então é difícil de se capturar. E outra coisa importante também é porque a revolução implica sempre uma organização depois. Você organiza depois. Você tem a Revolução Francesa e depois você tem aquele movimento que passa a ser organizado, os bolchevistas. Eles pegaram e endureceram toda aquela revolta, eles esmagaram os anarquistas, todo mundo que era contra o próprio movimento que estava tomando... Movimento não, o que o stalinismo fez, o que o Trotsky, esqueci o nome, o Lenin fizeram. Então, eles estavam cristalizando o próprio movimento. Aí, esse autor que eu coloquei aí, o Hacking Bay, ele fala o seguinte: então, como você vai fazer uma revolução, qual que é o risco de fazer uma revolução e tornar essa revolução ela cristalizada depois e tudo virar uma ordem com hierarquia? Como que você vai fazer? Então tem que ser temporário. Você tem que ser uma revolução constante, uma revolta constante. São então, focos de insurreição. Já que o devir revolucionário coletivo acabou, então o que vale agora é o devir revolucionário individual. Cada um de nós com seu devir revolucionário. É isso que o Tass fala. Você tem que incorporar a revolução o tempo todo em você. Até o Proudhon, que é o pai do anarquismo moderno, falava isso. Sim. Você tem que incorporar o anarquismo, a revolta constante em você. Né? É até muito radical que eles pregam, eles falam o seguinte: é preciso deixar a sociedade morrer, porque a sociedade não aceita o diferente. Então é preciso deixar. Aí, às vezes, eu até penso assim, por que não deixar essa sociedade bolsonarista morrer, então? Mas você também pega o cara anarquista, o Hacking Bay. Você foi assim, né, Reinaldo? Olha... Mas se é para ser radical... Para Deleuze, eu acho que o Hacking Bay, essas zonas autônomas, é isso que ele está falando, assim, a gente ter focos de ressurreição, ok? Que se liguem no intensivo, que se liguem no molecular, ok? E que vão sempre trazer o novo. Então, para Deleuze e Guattari, é imanente. Você tem o tempo, tudo é política, o tempo todo. Macro e micropolítica, ok? A macropolítica é o plano de organização.
as linhas duras, que não esgotam a micropolítica. Sempre para eles, o que muda o mundo é a micropolítica. Então, olha só, você tem um território, você sai sempre pelo coletivo, porque todo agenciamento é pelo coletivo, você se une às massas, à potência do molecular, aí você vai fazer uma ruptura, fazer uma linha de fuga, só que aquela linha de fuga vai se reterritorializar novamente. Porque não tem jeito, todas as linhas, gente, elas são necessárias, elas são importantes. Na verdade, você também não pode ter, porque os anarquistas, é claro, eles são contra qualquer tipo de governo, qualquer forma de governo, né? Eles pensam assim. Então, para Deleuze e Guattari, pode até ser num outro mundo, numa outra sociedade, mas a mudança, ela vem sempre do micropolítico, mudando alguma estrutura instituída, alguma estrutura macropolítica. E aí você vai ter sempre capturas na reterritorialização, Reinaldo. Quando você institui de novo, você vai ter ruptura. O que você pode fazer igual o TAS lá, as zonas, o Hacking Bay, você pode fazer, ou você pode cultivar o seu corpo sem órgãos. Você pode tentar se deslocar dessa micropolítica ativa e perseguir micropolíticas ativas na sua vida. Né? Você pode, e para isso você tem que ter coragem, né? Porque as linhas duras, elas nos protegem, elas nos dão segurança, né? Elas nos colocam numa zona de conforto, né? Que é um dos perigos das linhas duras, né? Porque aí você vai ficar adorando as grandes seguranças que eles te vendem, né? Hoje a gente pode pensar que esse momento, todo o discurso da macropolítico da direita é contra o medo das inseguranças, é contra as inseguranças, é a favor das seguranças, né? E quais são as inseguranças? Como os comunistas, aí tudo é comunista, não é? Qual que são as inseguranças, né? Eu acho que é um pouco por aí, assim, né? Os professores são uma imensa insegurança, né? Porque a educação, ela cria mundos. É muito simples. Ela não reproduz mundos, né? Muitos reproduzem, muitos professores acham que a função deles é operar no plano de organização. O plano de organização, ele faz parte, mas a educação, gente, ela é completamente revolucionária no molecular. Ela é completamente revolucionária no campo de efeitos que ela faz transitar pelo menos eu acredito nisso daí, né? Então, como que a gente é militante de uma utopia ativa? Eu acho que é isso, Reinaldo, que o Hacking Bay traz, mas ele traz numa pegada anarquista. Mas eu trago para vocês como que a gente é militante de uma utopia ativa constante, né? Porque é possível. Eu acho que é possível. Eu aposto, sei lá. Né? Agora, eu não aposto muito nos macropolíticos, não. Eu aposto mais nos micropolíticos, né? Mas uma coisa está sempre junto com a outra. Essa que é a questão. Né? E as revoluções, quando elas entram na máquina do Estado, gente, aí sobrecodifica mesmo, entendeu? Aí sobrecodifica mesmo, porque a máquina do Estado, ela é de lascar, né? Enfim, com os desejos, né? Ela é de lascar para a reprodução, para o controle, né? Isso que eles querem, né? Mas, enfim, o que vocês acham disso? Vocês não querem dar a opinião de vocês? São estarrecidos. A parte que eu mais gosto do texto, assim, que eu mais gosto do texto foi a parte de criar fissura, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que em
nessas linhas, né, acho que o importante é criar fissura para poder emergir algo de novo. Então, nessa parte essa é a micropolítica ativa, Henrique. Isso foi a parte que eu mais gostei, assim, né, que eu acho que é isso, né, acho que a gente tem que, nesse momento, assim, duro, né, tentar achar as fissuras, né, tentar criar fissuras, né, para a gente poder tentar emergir algo que sai dessa dureza toda, né. Porque são as fissuras nos segmentos, gente, que podem trazer o intensivo, que podem trazer a força do coletivo. E porque aí, ideia... Oi, Henrique. Não, porque assim, eu ia fazer um link assim com o movimento da luta antimanicomial com isso, né? Que o movimento ele vai criando fissura dentro do manicômio, né? Na verdade, assim, que vai criando fissura e aí, assim, hoje, esse ano, fecharam o Galba Veloso, por exemplo, né? Então, é uma forma do movimento social, né, de estar criando fissuras no manicômio para poder estar emergindo esses serviços institutivos, que aí, assim, que nem você disse, né, que são serviços institutivos que têm gerado uma certa dureza também, tem gerado uma certa reprodução, né, no modo de tratar, né. Não, é isso que eu respondi para o Reinaldo, assim, porque está tudo imanente, gente, está tudo imanente o tempo todo. Agora, como que você aposta na micropolítica? Eu acho que é isso, ou seja, eu aposto na micropolítica criando brechas e fissuras. É onde eu ponho mais o meu intensivo. Eu não ponho meu intensivo, gente, em planos de organização, endurecidinho. Eu não ponho jamais. Eu fico lá com as minhas linhas duras, tá bom, me protejo e tal. Agora, onde que a gente põe, sabe? Onde que a gente aposta no flexível e deixa ele ir? Onde que a gente joga com o corpo sem órgãos da gente, né? Eu acho que isso é muito importante, Henrique. Eu acho que é não só a gente pensar em criar fissuras, né? O Guattari, ele tem uma frase muito, muito legal, assim, que ele está contando um caso que ele está atendendo uma mulher, e essa mulher, ela queria dirigir. E ela morria de medo, eu não vou dirigir. Aí ele fala assim, por que não? Eu acho que as fissuras do porquê não, sabe? Elas desestabilizam as certezas do plano de organização, né? Por que não? Né? E porque o plano de organização ele vai querer reproduzir, né? E eu acho que a gente também tem que saber onde que a gente joga o intensivo da gente, os nossos afetos, assim, a nossa capacidade de afetar e ser afetado, né? Por exemplo, eu faço parte de uma instituição super endurecida, gente. Vocês não se iludam. A universidade é o exército, assim, e adora a reprodução. É uma coisa impressionante, assim. Mesmo os programas de pós-graduação, eles adoram. Vocês viram a tese que o Reinaldo mandou para a gente? Que loucura! Falei para vocês pelo menos abrirem para vocês verem uma tese na educação, que é uma cartografia. Porque é isso que a academia devia postar. Na maior parte das vezes na invenção. Mas, reproduza o que o seu orientador sabe, o que ele pensa, e faça igual, entendeu? Para ele ter bastante poder, bastante controle. Isso é assim que funciona a universidade, ok? E aí vai ter hora que vai ser assim mesmo, vai ter que ser assim mesmo. Agora, onde que é que a gente vai jogar com a potência da gente? Né? Isso é a questão. Eu jogo a minha potência com meus alunos, ponto. É onde eu mais me flexibilizo, mais sou potente, porque é daí que pode surgir alguma coisa. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Da caretice da universidade, é uma caretice, percebe? Assim, não é lá, mas eu tô lá, eu sou professora, tem tudo, faço tudo, fiz tudo que eles me mandaram fazer, todos os títulos, mas para quê? Para quê? Aí é que é a questão, entendeu? Que agenciamentos, que fissuras que eu posso traçar na academia? Porque eu traço o tempo todo.
Que fissuras eu posso traçar o tempo na academia? Que fissuras que a gente pode traçar nas políticas públicas que a gente está? Porque é no trabalho com nossas equipes, para começar, com os usuários. É ali, gente, não tem outro lugar. Você vai traçar fissura com a máquina pública? Pois sim. Você joga um pouquinho com a máquina pública, você cria alguma estratégia de enfrentamento, mas não vai ser lá que vai estar o seu afeto. E afeto que eu falo é de Spinoza, sua capacidade de afetar e de ser afetado pelas pessoas. Você vai emprestar seu corpo a quê? Eu empresto meu corpo porque vale a pena. Eu não empresto meu corpo porque não vale a pena, não. E o que vale a pena? Eu acho que é isso, assim. São essas forças que circulam entre nós, entre o que a gente estuda, entre o que a gente vê, entre o que a gente lê, percebe? Eu acho que é isso daí. Reinaldo, os escritos encorajam os anarquistas. Sim, sim. Sim, só que os anarquistas também vão ser radicais, né? Sei lá, percebe? E aí, a gente que tem que saber onde que é que a gente se posiciona, né? O que a gente seleciona, né? Porque eu concordo com o Henrique, eu acho que é possível. A gente sempre está fazendo fissuras. Eu sempre faço fissuras. Tem umas organizações assim. Então, a gente não pode, a gente sempre tem que transgredir um pouquinho, vocês entendem? Assim, a gente pode ser muito assim, a gente não pode ser muito obediente. Agora, onde que a gente vai transgredir? Aí que é a questão, porque você vai transgredir lá no molar, te arrebentam, te demitem, te mandam embora. Mas onde você vai transgredir? Você fica lá, parecendo que é normal, fingindo que é normal, mas doido, louco. Louco como? Onde que está a loucura? Na conexão com o intensivo, na possibilidade de conjugar fluxos esquisos, gente. Na possibilidade de sustentar a diferença. Porque lembra, na macropolítica, no plano de organização, é tudo binário, é tudo organizado, é tudo ordenado, percebe? Assim, ok, a gente transita, aprende a jogar um pouquinho, vai, volta, ok. Mas a ética da vida é isso, é de fazer fissura, onde a gente pode afetar e ser afetado. Se eu vou fazer fissura em reunião com o reitor, para o reitor, vou fazer fissura lá, gente? Pelo amor de Deus, presta atenção, entendeu? Não fazemos fissura, nós ficamos lá e tal, obedecemos e tal, mais ou menos. A gente sempre obedece mais ou menos. Vocês prestam atenção? A gente faz uma cara de muito obediente, mas a gente escapa. E por que a gente escapa? A gente escapa para quê? Né? Para arriscar não desejar manicômios. A gente escapa ao nosso desejo de manicômios. A gente precisa deles. Eles falam para a gente que a gente precisa deles. Mas será? Será que a gente... Tá, um pouco. Mas para a gente vender o corpo sem órgãos da gente para os manicômios, vocês estão loucos. E virar só organismo, isso é muito pouco para o que a vida exige de nós, gente. Isso é muito pouco para a vida, sabe? Muito pouco. Ah, sim, se você não tiver estratégia com o molar, com os segmentos, eu concordo, Cristiano. Tenha estratégias. Agora, tem algum lugar que você não precisa de estratégia, você pode se entregar. Tem alguns lugares que você pode agenciar, você pode conectar, porque alguma coisa nova surge. Alguma coisa instituinte surge. Porque, gente, se não fosse assim, as instituições iam ser mumificadas. Vocês não veem que elas se transformam? E para a Deleuze e Guattari, onde elas se transformam? No que escapa entre. Na micropolítica ativa, no molecular, para depois virar macropolítica, porque os dois planos, olha cá, os dois planos são coexistentes, olha aqui, um organizadinho, durinho, e o outro, entendeu? É isso, eu penso isso, assim, não sei, né? Não sei.
Cristiano, você quer falar do surto com a macropolítica? Não vou me arriscar tanto assim, não, professora, mas é isso, assim, né? Diante uma vida em que o tempo todo somos enquadrados, formatados, seguir as regras, as normas. Se você não tivesse estratégia, né? E você seguisse o tempo todo, não tivesse estratégia para dar conta disso, não tem corpo que aguenta, né? Aí são as questões, as doenças sintomáticas e o adoecimento mental como consequência, né? Então, assim, a gente tem que realmente... A gente adoece. Se a gente não cultiva o corpo sem órgãos da gente, a gente adoece. Sim. Vocês notaram, nessa pandemia, que nunca se consumiu tanta arte? Vocês estão notando isso? Roberto. Oi. Rafael. Eu fico pensando nisso tudo aí, das não possibilidades. Não estou te vendo, Rafael. Você não está de câmera, não, né? Vou habilitar aqui. Eu fico pensando nessas questões todas, porque em que sentido também tudo isso que a gente denuncia, né, de alguma forma, como sendo essas questões da institucionalização e tudo mais, a gente está no movimento que está dentro da universidade, pesquisando, produzindo conhecimento, e que traz, de alguma forma, a denúncia de tudo isso, mas me parece que no próprio interior da universidade isso é cada vez mais escrachado, sabe? No sentido assim, eu vim de uma experiência no mestrado de 16 colegas. Praticamente 15 colegas adoeceram, pediram afastamento, pediram dilatação do tempo. Uma coisa absurda, maluca, bizarra. E, assim, dentro de um mestrado de educação, que a gente sabe que reconhece aí os altos índices de alunos da pós-graduação com sofrimento psíquico, adoecendo, dentro de um mestrado de educação, e isso sendo uma realidade, assim, cada vez mais presente. Que coisa que é essa, né? Mas é o que eu falo, não fica obediente demais, não. As instituições precisam de almas tristes para submetê-las. Porque você produzir um conhecimento pode ser alegre, pode ter tesão. Primeiro, faça um projeto que você tenha tesão, que seja a sua viagem, percebe? E não obedece mais ou menos ser orientado, mas não obedece muito, vocês estão entendendo? Assim, vai embora, sabe? Agencia com a potência do conhecimento, com a potência do seu campo, gente. Não anestesie as suas linhas flexíveis, ou não molecularize elas, né? Porque isso tem, Rafael, e não é nas universidades. Olha o que o nosso governo está fazendo com as ciências humanas. Gente, vocês percebem, assim? E tira a bolsa e põe bolsa. Eles querem nos minar, eles querem nos acabar, você percebe? Pode tirar dinheiro, pode tirar o que for, mas não tira o tesão da gente de pensar. Isso não me tira nunca. Eu vou fazer sempre pesquisa e vou escrever sempre coisas que vai ser úteis para as pessoas. Por quê? Sabe? Eu acho isso, assim. Agora, como que você faz da sua pesquisa, do seu projeto de pesquisa, também uma micropolítica ativa? Vai ter a macropolítica, vai ter seus microfascismos, os microfascismos das pessoas que estão aí na universidade, né? Porque tem toda uma bobagem assim de vaidade, tem essa bobagem aí também, como se a pós-graduação fosse a elite, né? Porque ela é, né? A elite da universidade, aí vocês a elite. Para com isso. Primeiro, uma dissertação e uma tese, outro dia estava falando isso como orientanda minha, é um grande trabalho. Não é ninguém gênio, não tem nenhum gênio aqui. Ninguém vai inventar a roda, percebe? No plano dos segmentos, tem que ter disciplina, tem que ler, tem que estudar, tem que escrever. Agora, como que eu faço disso uma conexão com a vida? Como que eu ligo o pensamento com a vida? O meu trabalho com a vida? Isso é uma questão, gente. Porque a vida não é só reprodução. A reprodução é uma produção em nós de reprodução. Vocês percebem? Como que eu ligo com a vida? Porque a vida, gente, ela é movimento. A vida é invenção. Ela se faz.
Nós saímos correndo atrás dela. Então, eu acho que essa é uma grande questão. E esse texto, ele nos traz isso, eu vou dar aula para vocês. Me aguarde, vou dar uma aula linda. Uma aula militante, uma aula de utopia ativa, agora que eu estou vendo vocês, porque eu já não estava aguentando mais dar aula para o nada, né? Para a tela, assim. Mas é isso, assim. Que políticas eu faço? Você percebe, assim? Porque vai ter uma coisa e outra o tempo todo, gente. Não vamos ser tolos de achar também que eu vou estar sempre na micropolítica ativa porque eu estudo Deleuze, Guattari. Não, não. Conheça as suas linhas duras, conheça os seus segmentos, crie estratégia para eles, como o Cristiano falou, né? Mas isso aí pode até ser meio reativo. Agora, onde está o ativo? É onde eu posso traçar alguma brecha que possa vir a virar uma linha de fuga. Porque pode. E é por isso que a sociedade se transforma, as instituições se transformam. Para Deleuze e Guattari, né? Se a gente mudar de teoria, a gente muda para outra coisa, né? Enfim, nós estou parecendo aqui uma militante, assim, acho que vou me candidatar a alguma coisa assim. Ah, sim! Tem microfascismo, e nós temos nossos microfascismos. Tem. E o que acontece, sabe, Rosa, é que isso vem sendo produzido por nós. E nós replicamos sem perceber, com essa hiperpolarização, né? Porque o diferente é horrível, é abominável, é ruim, e eu sou bom. O que é isso, gente? Isso é fascismo. O que é isso? Quem é tudo bom? Ninguém é tudo bom, não. A gente também é capturado por um monte de coisa, sabe? Às vezes a gente usa o poder da gente para oprimir. E a gente tem que pensar nisso, entendeu? Porque a gente tem que usar o poder da gente para libertar, para inventar, percebe? Assim, eu acho. Mas não é fácil, né? Não é fácil cultivar isso e tal. Mas pelo menos a gente está atento a isso, né? Pelo menos a gente está atento a essas questões. Ô, Roberta, isso que você termina de falar aí, no livro que nós comentamos aí, eu e o Henrique colocamos aí no chat, ele coloca assim, justamente nisso que você falou. O Domênico. Isso, eles hipotetizam que é exatamente isso, que não está só no campo político a ideia do extremismo, nós estamos levando para todos os âmbitos da vida, família, enfim, e portanto que está aí constatado, os extremismos, se você não é igual a mim, pronto, você não serve, você é mau. E agora isso, desde 2013, com as manifestações, eu acho que vem sendo produzido na gente, e a gente cai igual um pato. Isso que você falou, Diego, olha, essas eleições, o tanto de briga que teve nas famílias, nos WhatsApp, não sei o quê, e todos com donos de certezas absolutas. Não, gente, o que é isso? Isso é um microfascismo. E eles precisam de microfascistas para sustentar governos fascistas, é uma coisa óbvia. Né? Então, as pessoas precisam não se falar e umas detestar as outras para conseguir, com essa cisão, eleger o que elegeu. E é isso, por aí vai. Né? Enfim, e a gente achando que é super livre, dono da cabeça da gente, né? Por que atingiu o molecular? Porque sempre tem, Kátia, sempre tem. E as segmentações, elas se molecularizaram demais. Eu acho que a gente entrou numa lógica reativa. Sim, o ódio é o alicerce do fascismo. E isso se molecularizou pela mídia, pelo campo das emoções, você percebe? Isso vem sendo produzido, gente. Né? As redes sociais, e a gente indo, você percebe? É isso, que foi triste, né? Foi muito triste. Eu acho que essa pandemia está nos fazendo se haver um pouco mais com isso, sabe? Assim, quando a gente pensa se não é possível a construção de redes mais solidárias, né? Pelo menos eu acredito nisso, assim. Né? Porque a gente não sabe o que vai dar. E nessa volta, a gente pode ter um endurecimento enlouquecedor dos planos de organização, tentando voltar para uma reprodução do modo econômico igual era, que não volta mais.
E aí vai ter uma crise medonha, sei lá o que é que vai acontecer. Porque vai acontecer uma mágica e as coisas demoram para mudar, não é? Então a gente tem que começar a pensar quais fissuras que a gente pode fazer nisso. Eu acho, né? Eu também, eu não tenho dúvida, né? Agora, as redes de solidariedade, elas vão ter também que sustentar a diferença. E como é que a gente faz isso, sendo que tem, sei lá, 6 anos que a gente não está suportando diferença nenhuma? Você percebe? Assim, eu não sei, assim. Eu não sei nada, né? Porque a gente não pode ter certeza nenhuma. Aliás, desconfie de quem tiver certeza nesse momento. Desconfie bastante, porque está tudo de perna para o ar. Então, não dá para ter certeza alguma, né? Enfim, eu fui fazer militância e não discuti as outras frases que vocês, essa das rupturas, o aparelho de Estado com a sobrecodificação que a Rose tinha colocado. Rose, não deu tempo de discutir, mas eu não sei se ficou pelo menos claro com a sobrecodificação. Alguém quer trazer alguma questão do texto, algum ponto, alguma dúvida? Quer fazer militância, algum tipo de militância que não seja opressora, por favor, porque nós já não aguentamos mais tanta opressão. Menos, um pouco de arte para eu respirar, por favor, né? Aliás, o Festival Varilux está com cada filme ótimo, gente. Eu vi esse final de semana, não sei se vocês viram, disponibilizados gratuitamente. Nós temos um filme para ver, que também para a gente continuar na nossa militância. Próxima aula, eu pus uma entrevista da micropolítica da Sally Ronick e vai ter aula. Eu vou dar aula, graças a Deus, agora eu posso vê-los. Então, eu vou poder ver se vocês estão me entendendo ou não estão me entendendo. Mais alguma colocação? A gente fica por aqui. Eu queria fazer uma sugestão. Oi, João. Aproveitar que hoje todo mundo ficou com a câmera ligada, boa parte, a gente tirar uma fotinha de recordação. Que bom! Vamos postar Prepara aí, coisa gente. da pós. Tira, João, e manda no zap. Espera aí que eu tô preparando aqui. Vai, João, já tá tampando a carinha da Rose, não quero tampar a carinha dela, pera aí. Então vai. Alguém consegue tirar a fotinha aí sem essa barra de gravação? Que a minha tá... Você quer com a barrinha? Tudo, peraí. Só aparece 4 pessoas. Olha aí, abri tudo, olha aí. Vai dar, peraí. Cadê a galera? Fica aí, gente, fica aí. Aí, tirei. Tirou, manda no zap. Beleza, valeu. Isto mesmo, Rose. Oi? Eu preciso agradecer pela aula. Assim, acho que a possibilidade de tocar a gente, produzir novos agenciamentos que você tem, assim, acho que a gente eu precisava dizer, assim, acho que a gente sai, não sei, provocado, entusiasmado, revoltado, né? Assim, porque, gente, a gente é alegre, a gente não pode deixar eles acabarem com a nossa alegria. A nossa alegria ela é revolucionária. Ela é verdade. E a gente não pode algumas coisas, mas a gente pode outras. Não vamos esquecer que a gente pode outras. Isso mesmo, Tássio. Por isso, prepare-se para a nossa festinha. Próxima aula, eu prometo uma aula linda para vocês sobre as políticas e as linhas, tá bom? Tchau. Tchau, fiquem bem. João, manda a fotinha que nós vamos postar. E a festa é para preparar um drink, ou um vinho, sei lá. Vamos fazer uma festa de drinks na nossa última aula. Meus cenários, Kátia, eu estou testando cenários para pôr um pouco de cor. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Ótima aula, Roberta.